Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é sábado, dia voltado à mamã, a mãe do coração, a Nossa Senhora de Lourdes, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Guadalupe, a Nossa Senhora da Conceição da Mochima. É bonito. A mãe do coração. A igreja celebra hoje a festa da cadeira de São Pedro Apóstolo. A Cátedra de Pedro. A palavra deste dia é tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus voltou-se para os seus discípulos e perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus vivo. Jesus, porém, respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Faz alguns dias que nós meditamos este mesmo Evangelho em São Marcos, e hoje o motivo é a festa da cátedra, a cadeira de São Pedro. Nós meditamos o mesmo Evangelho em São Mateus, capítulo 16. Em Marcos é capítulo 8, em Mateus é capítulo 16. Amado irmão, amada irmã, esta é a nossa igreja, onde Jesus, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, funda a sua igreja confiando responsabilidade a Pedro e aos apóstolos. Jesus pegou as chaves, deu a Pedro e depois confia a Pedro e aos apóstolos. Pedro, anteriormente Simão, depois Pedro, é a ele que Jesus confiou a responsabilidade da sua igreja. Abrir, fechar. Abriu no céu, abriu na terra. Fechou na terra, fechou no céu. Tá? Pedro é a presença, ele representa a autoridade de Jesus sobre a terra. Atenção, é muito importante. Pedro, o Papa, representa a autoridade de Jesus sobre a terra. Quando ele está, o que ele diz? Ele fala em nome daquele que tirou do seu poder e deu a ele. Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha igreja. Não existe outra igreja. Não. É esta a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você não vai encontrar em outro lugar, se a fonte não for esta, não é? Onde Jesus diz tal coisa. Não foi Pedro, Francisco, João que acordou e decidiu fundar a sua igreja. Não. Foi Jesus, Ele Deus, que sobre os apóstolos
ele funda a sua igreja e confere poder a Pedro, que hoje é o Papa Francisco. Era Pedro, depois de Pedro, Lino, Clemente, e hoje nós temos o nosso querido Papa Francisco, a quem agora já devemos rezar, porque o Papa está doente. Reza-lhe uma Ave Maria pela saúde do nosso querido Papa Francisco. Porque hoje ele é Pedro. Hoje a responsabilidade desta igreja que Jesus confiou ontem a Pedro está confiada ao Papa Francisco. E nós devemos obediência ao Papa Francisco. Nós comungamos com o Papa Francisco. Mas não devemos esquecer-nos que claramente Pedro, quando disse a Jesus, tu és o Messias, ele fala em nome de todos os discípulos. Então a responsabilidade confiada a Pedro é a responsabilidade confiada a Pedro e aos discípulos. Atenção, confiada a Pedro, mas confiada a Pedro e aos discípulos. É nesta comunhão de irmãos que Jesus funda a sua igreja e confia a responsabilidade de abrir, de fechar, de ligar, de desligar. Isto não deturpa a nossa fé. Isto orienta-nos, são vantagens. Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom sábado.